Bom, eu gostaria agora de mostrar para vocês uma outra opção para a gente selecionar o intervalo, tá? Que não é essa de selecionar através do Ctrl Shift para baixo para o lado ou arrastando. E ela é mais simples, ela é mais fácil. A única questão dela, o único problema dela é o seguinte: ela transforma, né, dependendo da quantidade de dados e do tamanho da tabela, ela pode deixar a planilha um pouco mais lenta, porque ela usa de mais processamento. Mas na prática ela é mais fácil. Vamos lá então, vamos aprender esse novo método de selecionar o intervalo? Então vamos lá, igual, PROC-V. Seleciona a referência, o identificador, tá? E aí, na hora de selecionar o intervalo, a gente pode simplesmente, ao invés de pegar o nome e arrastar aqui, a gente pode simplesmente vir aqui em cima, na coluna, que está a referência, então a nossa referência está na coluna B. Você clica na coluna, clica e segura, e arrasta para o lado, até onde está o resultado que você quer buscar. Então, solto, aperto com ponto e vírgula, são duas colunas, né? Olha lá, nome e idade, ponto e vírgula, falso. Tá? Funciona da mesma forma, tá? Então, o que acontece? Para o Excel, tanto faz se esse intervalo tem colunas e linhas ou apenas colunas, ok? Ele vai entender do mesmo jeito, né? Assim, é uma metodologia mais fácil de selecionar intervalo. No entanto, quando você coloca a coluna inteira, né, ele vai até o final. Então, o Excel, de padrão, ele já tem milhares de linhas, né? Se você continuar rolando o mouse para baixo, você vai ver que existem milhares de linhas para baixo. E aí, então, o processamento do Excel, desse arquivo, ele fica um pouco comprometido, porque toda vez que ele for ler célula a célula aqui, milhares de linhas para baixo, ele vai acabar usando um pouco a mais de processamento, e isso pode deixar a planilha um pouco lenta, ok? Então, se você tem uma planilha muito grande ou uma informação de dados grande, é aconselhável você fazer dessa forma, com intervalo restrito a colunas e linhas, ok? Eu vou falar agora um pouco da estrutura, de como funciona a lógica do PROC-V, que vai te ajudar e te direcionar a evitar alguns tipos de erros que são bem comuns quando a gente está fazendo PROC-V, tá? Então, entendendo essa lógica, você vai te facilitar muito evitar esses erros e, principalmente, entender como que o PROC-V funciona, tá? Vamos lá. Então, a lógica do PROC-V funciona da seguinte forma. Bom, o PROC-V, sempre que ele vai fazer uma leitura, ele sempre faz de cima para baixo e da esquerda para a direita, ok? Então, vamos dar um exemplo. Eu estou procurando aqui a referência 5. E a minha matriz, minha tabela, meu intervalo de procura vai ser essa daqui do lado, esse exemplo de matriz, tá? Então, a referência 5, eu quero buscar o mês. Então, igual, PROC-V, minha referência é essa daqui, referência 5, ponto e vírgula, seleciona a matriz, assim como a gente acabou de aprender, dou F4 para a gente congelar essa matriz, né, esse intervalo, ponto e vírgula, ó, a coluna que eu estou desejando é a terceira, né, a partir da referência. Então, 1, 2, a terceira, então digito 3 aqui, e a correspondência é falso, ok? Bom, aqui ele já me trouxe o mês que eu estou procurando, então a referência 5 é igual ao mês de maio, tá? Se a gente olhar aqui no nosso modelo, a gente vai perceber que a referência 5 é igual ao mês de maio. Como que o Excel, e principalmente como a função PROC-V, buscou esse resultado? Da seguinte forma, como eu disse, é sempre de cima para baixo, então ele sempre vai funcionar de cima para baixo, então ele veio procurando aqui na minha matriz, né? Minha matriz é essa daqui, ele começa na primeira coluna, procurar, então ele procurou aqui, referência 1, não é. É a referência 2? Não é. É a referência 3? Não é. É a referência 4? Não é. É a referência 5? Sim, é a referência 5. Então ele para aqui, tá? E aí ele começa a busca vertical. Então quantas colunas eu falei para ele trazer? 3 colunas, certo? Então ele vai começar a contar a partir daqui. A primeira coluna é a própria referência, então 1, 2, 3. Ele vai trazer para mim o resultado de maio, tá? Se acaso eu falo para ele que são 2 colunas, vamos ver o que ele faz. São 2 colunas. Olha lá, ele trouxe o resultado 5, que é a segunda coluna, ok? Então a lógica do Excel sempre vai ser essa, de cima para baixo e da esquerda para a direita, tá? O que isso implica em erros na tua tabela, né? Pensando aqui na lógica do PROC-V, se você tem colunas, né, uma referência repetida dentro da tua tabela, a gente pode ter um erro, porque o que acontece? Ó, o último aqui é a referência 5 também. Ó, tá aqui, referência 5. Ó, quando eu digito lá, PROC-V, ele já para aqui na 5 e não continua mais a busca, tá? Então ele não vai trazer, por exemplo, julho, que faz parte também da referência 5. Então esse é um erro comum de resultado quando a gente tem valores repetidos, ok? Então é sempre bom, antes de iniciar a fórmula de PROC-V, dar uma olhada se existem células repetidas, né? Existem resultados repetidos na planilha, tá? Como que a gente faz isso? Você seleciona a célula, né? A coluna que você quer, vem aqui em página inicial, vem em formatação condicional, aí você vai em regras de realce das células e valores duplicados, tá? Se você fizer isso, eu acabei de fazer aqui, quando você fizer isso, toda vez que tiver alguém repetido, ele vai demonstrar. Então vamos supor aqui, que o Daniel também chama João. Ó, viu? Ele mostrou. Então aqui no caso nós temos 2 referências iguais.
ele só vai trazer, de acordo com a lógica do PROC-V, o primeiro valor, que é 24. Então, o João aqui, a idade é 24, ok? Beleza. Então, entendido a lógica, a partir de agora a gente tem que prestar sempre atenção nessa questão da referência, tá? Em valores duplicados de referência, ok? Outra coisa que diz respeito à lógica é a seguinte: a busca, né, do PROC-V, o tipo de busca, é sempre realizado da primeira coluna, da coluna de referência, né, os indicadores, para a direita e nunca para a esquerda. Ou seja, se por acaso na tua tabela ou na tua coluna os resultados que você busca estão à esquerda, né, do valor de referência, você não vai conseguir trazer esses resultados, tá? Vou dar um exemplo na prática. Eu construí uma aba 2 aqui, que tem código, profissão, idade, o nome e a residência, ok? Então, na minha planilha modelo, eu vou apagar aqui e vou refazer o PROC-V. Vamos lá. Então, é igual, PROC-V, abre parênteses, a minha referência é a Bruna, ponto e vírgula. Eu venho aqui na aba 2, né? E aí aqui, ó, como que eu tenho que trazer? Qual que é a primeira célula, a primeira coluna que eu seleciono? É sempre o de referência. Isso é uma regra que a gente tem que seguir à risca, né? Senão não funciona o PROC-V. Qual que é a minha referência? É o nome. Então, eu tenho que seguir daqui, né? Sempre para a direita. Opa, mas a idade não está à direita, né? A gente está buscando a idade. Lembra que a gente está buscando a idade? Então, assim, o que a gente tem que fazer antes de fazer o PROC-V? Colocar a idade à direita. Então, a gente tem que passar a célula de idade para frente da célula de nome. Tá? Então, você vai abrir uma coluna nova, né? Uma dica que eu dou para a gente abrir colunas é o Ctrl mais e Ctrl menos. Quando você aperta Ctrl mais, ele vai abrindo as colunas. Toda vez que você aperta Ctrl menos, ele vai excluindo colunas, ok? A gente copia essa idade e cola aqui na coluna à frente da referência, tá? Essa é a nossa referência. Vou colocar em amarelo aqui para a gente ter essa noção. Bom, a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos repetir o PROC-V igual PROC-V. Seleciono a Bruna, ponto e vírgula. Venho aqui na matriz onde eu estou fazendo a busca. Seleciono a coluna D até onde eu quero. No caso, eu quero até a idade, né? Ponto e vírgula, duas colunas, ponto e vírgula, falso, dou Enter e está aqui. Replico e todo mundo está aqui, ok? Então essa regra é bem importante. Sempre a referência à esquerda e o resultado que você está buscando à direita, tá? Vocês perceberam agora que eu usei o segundo método, de usar somente as colunas. Mas podemos fazer também usando o primeiro método tranquilamente. Vou dar um exemplo aqui. Igual, PROC-V, o referencial, venho aqui onde eu quero, seleciono. Nesse caso eu tenho que dar o F4 porque nós estamos envolvendo linhas e as linhas andam, né? Ponto e vírgula, são duas colunas, ponto e vírgula, falso. Funciona da mesma forma. Se eu replicar, também virão os resultados da mesma forma, ok? Beleza. Dando continuidade à aula. Bom, pessoal, para a gente fechar a aula, agora eu vou pedir um favor para vocês. Pause o vídeo, vá até a sua tabela, sua planilha, e tente resolver o PROC-V da coluna I, preenchendo a residência, ok? Nós vamos usar essa tabela aqui de base, tá? Então você vai digitar a fórmula aqui, vai pesquisar a referência que é a mesma, que é a Bruna, né? Que são os nomes, e vai puxar aqui na nossa tabela 1, ok? É importante a gente já ter feito a idade, então se você ainda não fez, faça também primeiro a idade e depois a residência, tá? Deixa a tabela completa, porque só assim a gente vai conseguir aprender, ok? Combinado? Então beleza, pessoal, agradeço muito pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula, veja com atenção todos os pontos, todos os aspectos, os parâmetros, tente fazer junto comigo, ok? E sempre que possível, fica também o pedido de vocês usarem o PROC-V no dia a dia, tá? Sempre que tiver uma base ou precisar puxar alguma informação, use o PROC-V, porque é só na prática que você vai conseguir aprender, ok? Então tá certo, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.